A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou estar gravando um vídeo onde fala sobre a boca. Eu aprendi algo com o Espírito Santo. O Espírito Santo um dia soou para mim e disse que devemos estar prontos a ouvir e ser tardios para falar. Disse para mim também que a verdadeira sabedoria é aquele que sabe a hora, o tempo e a coisa certa para ser dita. Vamos estar refletindo sobre isso. O livro de Provérbios nos ensina muitas coisas. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Se todos lessem o livro de Provérbios, eu creio que aprenderiam muitas coisas sábias, porque Salomão era um grande sábio e ele escreveu o livro de Provérbios, onde nos ensina muitas coisas legais. Amém? Depois a gente vai lá no versículo 10. Vamos começar aqui do versículo 2. Provérbios diz assim. Começar do versículo 2, capítulo 2 de Provérbios, do versículo 1. Vamos pular alguns para não ser muito demorado e vamos parar no versículo 16. Diz assim: Filho do homem, se aceitares as minhas sabedorias, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, inclinareis o teu coração ao entendimento. O que Deus quer dizer aqui? Se a gente aceitar a sabedoria de Deus e esconder nos mandamentos de Deus, confiar no Senhor e praticar a palavra de Deus em cima do que Ele ensina na palavra de Deus, Ele diz aqui, Ele inclinará o nosso coração ao entendimento, Ele nos dará também descanso na nossa alma, nos dará conforto, nos dará sabedoria para compreender os mistérios da vida. Amém? Versículo 5 diz assim: Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Aqui no versículo 5 e 6, Deus deixa bem claro que Ele que nos capacita a todo tempo, que não somos capacitados de nada. Ele, através do Espírito Santo, que nos capacita para que venhamos aprender e ensinar. Amém? Versículo 7. Ele reveste a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, verdadeiramente, os que andam na sabedoria são retos. E é escudo para os que andam na sinceridade. Coisa linda, maravilhosa. Muito bem. Deus ensina aqui a gente falar sempre a verdade. Aqueles que são sinceros, né, são verdadeiros com as pessoas. Ele vem de abençoar cada vez mais. Versículo 12. Para te fazer escapar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, Deus ele nos guarda, nos dá inteligência, nos capacita para que nós venhamos nos afastar dos homens que falam coisas perversas, que têm uma boca suja, né? Cheia de iniquidades. No versículo 15, Deus fala aqui, acho que eu vou deixar isso por último. Vou deixar isso por último. Não, vou falar também. Não, vou falar por último. Eu tenho que lembrar de voltar aqui, né? Em nome de Jesus. No versículo 15 eu vou voltar. Porque ali ele fala sobre algo muito importante. Que é um pouquinho fora do contexto aqui, mas é dentro do contexto ao mesmo tempo. Vamos ler lá em Provérbios capítulo 10, versículo 6 ao 14, direto. Diz assim: Bênçãos e sorte a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca do ímpio. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O que Deus diz nesses dois versículos? Que o justo, ele só fala coisas boas, coisas justas, coisas verdadeiras. Mas a boca do ímpio é cheia de violência, coisas malignas. Eu ia falar maligitude, mas nem sei se existe essa palavra. Então, a boca do ímpio, ela é cheia de coisas más. E a palavra de Deus fala que tudo que a boca fala, o coração está cheio.
e a gente profetiza na nossa vida ou amaldiçoa a nossa própria vida. Quando a gente amaldiçoa alguém, a gente está amaldiçoando a nós mesmos. Quando a gente abençoa alguém, nós estamos abençoando nós mesmos. Então devemos abençoar nossas vidas e abençoar das pessoas para que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Porque não há ninguém melhor do que ninguém. Não há ninguém melhor que você, nem pior que você. Assim é comigo. Ninguém é melhor do que eu, ninguém é menos e nem pior do que eu em alguma coisa. Somos todos iguais em defeitos e qualidades. Diferentes, mas na mesma medida para todos. Amém? Então, nunca subestime ninguém. Vamos lá. Paramos no 7, né? O 8 diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos de Deus, mas o louco de lábios será transtornado. O que Deus quer dizer aqui? O sábio de coração aceita os mandamentos de Deus. Ele já é sábio por aceitar. Aquele que aceita os mandamentos, que praticam os mandamentos do Senhor, já é um sábio, porque ele pratica, ele escuta, ele entende, ele ensina, ele já é sábio. Mas o que perversamente os seus caminhos, mas o louco de lábios será transtornado. O que é louco de lábios? O que Deus quer dizer com louco de lábios? Muitas pessoas dizem muitos palavrões, dizem coisas que não existem, começam a blasfemar contra Deus, começam a murmurar, começam a falar mal das pessoas na hora da ira, né? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas tem pessoas que são loucas de lábios. Elas não falam coisas reais, elas sempre estão querendo sobressair, inventando uma mentira de alguém, ou falando mal de alguém, né? Fazendo fofoca. Eu não sei se se vai falar ainda aqui, mas tem um versículo especial sobre a fofoca. Vamos lá. Quem anda sinceramente, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Diz aqui que todos que andam honestamente, sinceramente, verdadeiramente, obedientemente, justamente, esses sim andará seguro, confiando no Senhor, porque todo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, uma pessoa que normalmente, quando ela é insegura demais, é porque ela sabe que plantou algo ruim e vai colher algo ruim. Então, ela não consegue confiar em Deus, porque ela não tá segurando nas mãos do Senhor, porque ela está segurando a mão da mentira, a mão da vaidade, a mão da cobiça, a mão da inveja, a mão da ira, né? E assim vai. Então, são pessoas inseguras. Eu já fui assim um dia, amém? Eu não estou julgando, nem querendo ser melhor do que ninguém, porque para mim aprender a confiar em Deus, cara, demorou muito. E Deus teve que puxar muito minha orelha. Onde diz aqui também um outro versículo que eu vou ler. Tá, vou ler outro versículo, já que eu tô falando de correção. Diz aqui, ó. Deus está falando aqui em Provérbios 8, 33, diz assim: ouve a correção, não rejeites e sede sábio. Bem-aventurado o homem que dá ouvido, levanta as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que achará a vida, o que me achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Deus está falando aqui, ó. O Espírito Santo está falando aqui, ó, no livro de Provérbios, que quando a gente dá ouvidos à correção de Deus, amém? Quando a gente dá ouvidos à correção de Deus, eu fiquei até meio bobada, me vendo na câmera até. Quando a gente dá ouvidos à correção de Deus, a gente é bem guardado pelo Senhor, a gente é escolhido por Deus, porque confiar em Deus para os ímpios, para os mundanos, materialistas, é uma coisa louca, uma coisa fora de cogitação. Muitos dizem, como confiar em algo que não se vê, né? Eu digo para vocês, a gente tem que crer para ver, a gente não ver para crer, né? Não tem uma fé de Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus, mas que era, como diz, incrédulo, né? Era uma pessoa incrédula. Então, o que aconteceu? Tomé, ele tomou uma lição de moral totalmente de Jesus quando Jesus ressuscitou. E ele não acreditou que era Jesus.
né? Então, para mim, ele é incrédulo. Para mim, Tomé todo o tempo estava com Jesus, mas não acreditava que Jesus era o Messias, não acreditava que Jesus era o Deus, né? O Messias que iria vir. Ele não acreditava, porque se ele acreditasse, ele ia sim guardar quando Jesus disse: eu morrerei e depois de 3 dias ressuscitarei dos mortos e trarei a chave da salvação para todos. Mas Tomé não acreditou. Então, para mim, Tomé foi um incrédulo, né? Para nós também tomarmos de exemplo, né? Existe muitos Tomés por aí. Eu nunca fui um Tomé, isso não. Eu sempre acreditei, sempre confiei em Deus, mesmo tendo uma religião onde não pregava Jesus, né? Mas eu sempre acreditei em Jesus, sempre busquei Jesus de uma forma que só eu sabia, né? Não aceitei Jesus, mas querendo ou não, aceitei Jesus só por amar Jesus demais e querer conhecê-lo. Então, meu chamado era muito forte. Então, eu sempre quis amar Jesus, sempre amei Jesus. Só não conhecia.